amiga nossa, uma pessoa que nós respeitamos muito, admiramos muito, a pastora Gersonita Malafaia, uma serva de Deus, uma mulher de um testemunho lindo em Nurque, uma psicóloga, uma serva do Senhor, que Deus tem dado uma profissão na área do estudo da mente, tem ajudado muitas pessoas, não só como psicóloga, mas com toda a bagagem pastoral que Deus deu para ela. Pastora Gersonita, nesta manhã, vai nos ministrar a palavra do Senhor. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida, minha amiga, por você ter remanejado a sua agenda para estar conosco nesta manhã, para abençoar as nossas vidas. Eu quero pedir para você agora, deixe as demais coisas que possam distrair a sua atenção e coloque todo o seu foco. Focalize a sua atenção na ministração da palavra do Senhor. Abra o seu coração, que o teu coração seja um terreno fértil nesta manhã, para receber a boa e preciosa palavra do Senhor. Vamos à palavra do Senhor com a pastora G. Malafaia. Amém. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. O nosso tempo é precioso, Senhor, e nós sabemos que cada uma pode parar, Senhor. Eu vejo mulheres que estão assistindo, estão com a máscara, significa que estão no trabalho, Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, que a Tua presença não nos falte nesse tempo, Senhor. Tu podes ir além, Senhor, das minhas palavras, Tu pode ir além, Senhor, por causa da vida de cada uma aqui, Senhor. Mas nós te pedimos, Pai, que a nossa mente possa ser guiada por Ti, em nome de Jesus. Amém, queridas? Um privilégio poder ser talvez uma pequena solução, né? Porque Márcia me convidou no domingo e eu me senti muito privilegiada. Vejo aqui nas meninas que estão participando alguns rostos familiares, pessoas que eu sinto muita falta, e algumas pessoas que trabalham comigo aqui também. Eu queria glorificar ao Senhor por essa oportunidade de estar com vocês. Dando continuidade ao ensinamento que tem sido focado para esse momento, né, de um aspecto muito pessoal, e talvez seja dolorido para algumas falar acerca disso, que é o perdão, né? Eu queria ministrar para vocês sobre a importância de você olhar para você e se sentir bem, e se sentir perdoada. Então, uma coisa que eu não gosto é de cometer erros. Eu não gosto de cometer erros. Levanta a mão aí se alguém gosta. Acho que ninguém, né? Então, eu particularmente não gosto de ter ninguém esperando por mim. Não gosto de ter ninguém dependendo de mim para fazer as coisas. Eu não gosto de saber que eu prejudiquei alguém. Quem é professor aí sabe, ou quem é aluno aí sabe. Lembra aquela nota que o professor errou? Você fez revisão de prova e o professor tinha errado? E você saiu num prejuízo? Alguém pode fazer isso por você. E às vezes nós cometemos erros em relação a outros. Quando eu percebo que eu entristeci alguém, por bem entendido ou mal entendido, é um erro que me custa muito. Então, errar nós erramos. Mas quando nós erramos e nós não nos perdoamos, nós abrimos caminhos para pessoas que não foram perdoadas, para que elas se identifiquem conosco. Então, uma coisa muito interessante que nós somos atraídos a pessoas por alguns aspectos. E se nós nos identificamos com essas pessoas, nós aprendemos alguma coisa. Infelizmente, até o ruim a gente absorve. Então, quando você não se perdoa, você tem a tendência de atrair pessoas negativas para você. Pessoas que... a vida é ruim mesmo, é sempre assim. E você também pode atrair pessoas manipuladoras, que gostam da sensação de te fazer culpada, que gostam de te lembrar que você que errou e que aquele erro que aconteceu há um tempão lá atrás continua custando. Outra coisa que você atrai também quando você não perdoa é um sentimento defensivo, de sempre estar achando que
nós somos a vítima, que o nosso erro, né, acabou sendo culpa do outro. Outra coisa muito interessante é que nós nos tornamos pessoas impacientes por causa desse erro. Então, de forma visível ou invisível, o teu erro afeta alguém. Ou afeta a coletividade, ou afeta indivíduos. Por exemplo, vocês que estão com causa na justiça, que estão com advogado. Se o teu advogado erra, te custou dinheiro, te custou tempo, te custou recursos. E é muito difícil porque aquela pessoa falhou com você. Muitas vezes, prazos são vencidos porque nós não colocamos as coisas em dias e isso atrai prejuízo. O problema é que muitas vezes a nossa caminhada, a nossa falha impede o outro de seguir. E a vida é muito dinâmica, por isso nós precisamos estar entendendo e nos reformulando, porque o Senhor quer o nosso aperfeiçoamento. Mas falhas acontecem. Nós somos falíveis, imprevistos acontecem. E muitas vezes alguns imprevistos nos desnudam, nos envergonham, nos traz um custo muito alto no nosso aspecto pessoal, porque o erro foi nosso. Eu acho muito interessante a analogia bíblica lá de 1 Coríntios, todo mundo fala de 1 Coríntios 13, mas 1 Coríntios 12 é muito importante, que mostra que nós somos dependentes uns dos outros. Não importa a parte do corpo que você é, se você não trabalhar bem, você afeta o outro. Então, a Bíblia fala que o qual todo o corpo bem ajustado é que vai promover essa edificação. Então, cada um tem que realizar a sua parte para que haja harmonia. E os erros, os desajustes, podem criar doenças. Se você pensa num corpo, pode criar bloqueios. Então, nós precisamos consertar isso para que tudo possa fluir. Se nós não buscarmos nos aprimorar, nós seremos esse impedimento. Mas errar é humano, não é? Então, meu convite hoje é que nós possamos aprender com o erro. Então, um aspecto importante é que eu posso aprender com o erro ou o erro pode me bloquear. Estão seguindo o meu raciocínio? Então, quais são os bloqueadores dessa aprendizagem? Primeiro, a negação. Então, a negação mostra que... Só um instante, deixa eu calar o meu telefone aqui. Então, essa negação faz com que eu diga que não, o erro não foi meu, ou a culpa não foi minha, né? Na verdade, eu sou vítima do outro. E as pessoas erraram comigo. Eu sou uma coitadinha, eu não merecia ser tratada assim. Então, o que acontece? Ou então a pessoa se autoflagela porque ela acha que ela errou tão feio que ela precisa se punir, né? Então, esse autoflagelo não é igual do tempo, né, dos monges que se chicoteiam, é você chicotear a tua alma, né? Então, outro aspecto é a transferência da responsabilidade. Você não errou, mas você não assume, você transfere tudo para o outro e isso aí bloqueia a tua aprendizagem. O conector entre o erro e a aprendizagem, tá? É a aceitação do erro. Primeiro, a gente tem que olhar e ver que não deu certo, né? A humildade e a consciência de que é preciso ter uma mudança. Então, você vai assimilar o erro, você vai assimilar que você errou e vai haver alguma mudança. Por exemplo, bater o carro na árvore. Você vai bater uma vez só.
você bater na mesma árvore, no mesmo lugar, pela segunda vez, quando você vai estacionar teu carro, você pode culpar o carro que passou. E aí você não vai prestar atenção. Mas se você bateu na árvore, você reconhece que você mediu mal, que você reagiu mal na tua manobra. Vai acontecer o quê? Toda vez que você tiver que parar naquele lugar, você vai ser mais cuidadosa. Aquele erro promoveu um acerto. Aquele erro você não comete mais. Então, nós podemos aprender com as nossas falhas. Eu não tenho como separar a palavra erro da palavra pecado. Porque o pecado é errar o alvo, é alguma coisa que impede a gente de conseguir o que a gente queria. E nós somos pecadores, nós falhamos. Então a Bíblia nos orienta que nós temos que chorar nossas misérias, que nós precisamos sentir nojo de nós mesmos, lembrando das nossas abominações. O quê? Sim. Só que a diferença é, se você vai chorar suas misérias, aonde você vai chorar? No telefone com a sua amiga? No seu travesseiro? Não, a Bíblia nos diz para chorarmos as nossas misérias entre o alpendre e o altar. Chorarmos as nossas misérias diante do altar, diante dele, com ele. Porque ele está ali para nos ajudar. Então, sentir nojo das nossas abominações. Se você não conhece o texto de Ezequiel 36, ele é muito, muito, muito lindo, aonde mostra que nós deveríamos sentir nojo das coisas de erradas que fazemos, dos nossos feitos, e diz que o Senhor, quando a gente percebe, ele asperge água sobre nós, ele nos limpa e ele troca o nosso coração de pedra, que não tem sensibilidade, por um coração de carne. Então, nós precisamos ter a sensibilidade para poder assimilar, né? E deixar que o Senhor faça a sua obra. Então, se você sentir raiva, se você sentir nojo, sinta, mas saiba que o Senhor está trabalhando naquela área. Eu queria falar sobre 2 tipos de erros que eu aprendo com os profetas, tá? A primeira coisa é errar de coração, tá? Então eu queria colocar um texto aqui para vocês. Eu não sei se eu tenho habilidade, tenho sim. Ok, eu não tenho. Eu queria dividir minha tela com vocês. Mas eu vou ler rapidinho aqui esse texto para você, que tá lá. Eu vou sumir da tela de vocês um pouquinho, tá bom? E esse texto tá aqui no Salmo 95:10, diz assim: 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Um povo que erra de coração. Qual um exemplo que eu posso dar para você de você errar de coração? Davi sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele sabia exatamente que aquela mulher não era a mulher dele. Ele sabia que ele não deveria ter se aproximado dela. E aí o que ele faz? Ele pega e manda o esposo dela para a guerra. Não é isso? Ele manda ele para lá. Então ele sabia do primeiro erro e ele sabia do segundo erro. Ele errou de coração. Então, quando a gente erra de coração, nós somos inconsequentes, nós temos o nosso prazer, o nosso ego é tão grande que nós priorizamos a nossa vida ao invés do outro. A mentira, o engano, tudo que for baseado no orgulho. Sabe o que a pessoa pensa? Ela pensa que ela é exceção à regra.
Ela pensa que com ela é diferente. Quando nós achamos que nós estamos no controle, nós erramos de coração. Por quê? Porque a palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Não é verdade? Então, nós precisamos sondar o nosso coração e dizer: Senhor, guia-me. Não me deixe errar, sabendo que eu estou errada por puro orgulho. Isso torna de você uma pessoa obstinada. Não sei se você já percebeu aquela pessoa que não tem noção do seu próprio erro. Sabe aquela criança que derruba tudo à tua volta, fala assim: I'm okay, I'm okay, I'm okay. Aquelas pessoas que destruam a vida dos outros e elas só veem o seu próprio bem e não percebem que estão, de alguma forma, afetando os demais. Nós não podemos ser assim, nós temos que ter um coração quebrantado. O outro erro que eu queria trazer para vocês é o erro que tecnicamente a gente chama de ensaio e erro, tá? Que é o erro de quem está tentando acertar. O erro de percurso te leva a concatenar suas ideias, pegar a nova rota e retornar e se converter, não é isso? Então, você se torna humilde, você reconhece que você errou, você toma o cuidado de voltar e você acaba entendendo quem erra. Sabe aquele trecho que você nos comentários fala com a pessoa? Eu sempre erro naquele trecho ali. Eu sempre erro. Você se identifica com aquela pessoa, eu também já errei ali. Pois é. Entende? Aquela pessoa, aquele erro que a pessoa cometeu, você já cometeu. Você tem mais misericórdia para com essa pessoa. Porque você errou, mas não foi de propósito. Então, quando você erra tentando acertar, você tem a bondade e a misericórdia do Senhor mais perto. Por quê? Porque mesmo se você for colher alguma tristeza daquele erro, você não está sozinha. Está com o Senhor está com você. Agora, passando para um outro aspecto. Quem quer que você não se perdoe? Isso mesmo, o diabo, né? Ele veio para roubar, para matar, para destruir. Ele realmente é o opositor, né? E se você abrir a tua Bíblia lá em Romanos 8, não vou abrir aqui, você vai ver que tem uma lista de coisas que Paulo nos avisa. Existe o potencial para nos separar do amor de Deus. Então, quando eu olho para aquele texto, eu penso: o que poderia ser aqui nesse texto o que pode me separar do amor de Deus? Ele fala: nem a espada, nem a fome, nem a nudez. O que é a nudez? É alguma coisa que te expõe, é alguma coisa que te envergonha, é alguma coisa que você não queria que os outros vissem. Saiba que o teu erro, a tua falta de perdão tem potencial sim para te separar do amor de Deus. Nós corremos esse texto tão rápido, nada vai me separar. Watch out, presta atenção. Se policia, pede para o Espírito Santo te ajudar. Porque em nós mesmos, a separação de Deus vai acontecer de novo. Mas na dependência dele, não. Porque ele vai nos ajudar. Amém? Então, o diabo sabe que pode se separar de Deus. E o diabo coloca peso e culpa na gente para que realmente a gente se separe. Então, queria compartilhar com vocês o primeiro exemplo que me veio ao coração quando eu falo desse assunto. Foi uma experiência muito dolorida que eu tive assim que eu fui ordenada, 24 aninhos lá atrás. Num comentário, eu fui mal interpretada por um bebê na fé. E essa pessoa ficou extremamente desmotivada e desencorajada, né? Então, quando eu fui confrontada acerca disso, eu me lembro que me senti muito mal, eu me senti envergonhada, com um peso tremendo de responsabilidade por causa de 3 ou 4 palavras que eu deixei de falar, não fui clara e a pessoa pôde ter uma interpretação dupla do que eu falei. O ataque do inimigo naquele dia foi tão forte sobre a minha vida, tão forte, porque eu tinha começado o ministério, né? E o diabo sabe exatamente como que ele tenta parar a gente. Então, eu senti que aquela vida era tão mais preciosa que eu,
que eu senti muita vergonha e eu não tinha coragem de orar. Eu me senti tão nua diante de Deus, tipo assim, como que você não percebeu que você cometeu um erro desse? Que quando as pessoas falam para você, você percebe melhor, né? Eu perdi o ânimo, eu fiquei muito triste, eu desperdicei 1 ou 2 dias da minha vida me corroendo, me sentindo um lixo, me sentindo envergonhada. Ao conversar com meu marido, o pastor Moisés, né, que já está com o Senhor, ele perguntou para mim o seguinte: você já rasgou tuas vestes? Você já rasgou teu coração? Então, mesmo com vergonha, ore. Lave o rosto, esclareça o que tiver que esclarecer com a pessoa e se perdoe. Não deixe o diabo ganhar. Essas palavras me marcaram muito, muito. Eu fiz isso. E eu lembro muito bem o quanto esse erro me mudou, me afetou e me fez ser um pouquinho mais cuidadosa. Então, esse é o poder da confissão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, né? 1 João 1,9, para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda iniquidade. Então, quando você tem uma confissão, fica mais fácil abandonar, porque você traz a tua mente. Quando você traz a tua mente, fica mais fácil convergir ou se converter e trazer uma mudança, não só de rumo, mas de mentalidade. Amém? Eu aprendi que Romanos, 8 também diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E as pessoas justificam muitos dos seus erros, né? Não, mas se não der certo, tudo coopera para o bem. Não. Esse texto é para o passado, não é para o futuro. Esse texto é para te consolar se você errou, não é para te autorizar a errar. Entendem a diferença? Como nós precisamos buscar caminhar bem. Então eu falei para vocês, quem não quer que você se perdoe? O diabo. Quem quer que você se perdoe? Número 1, Cristo. Por quê? Porque ele se fez propiciação por causa do nosso pecado. Ele colocou sobre si o nosso peso de culpa. Se você não se perdoa, de certa forma você está invalidando o sacrifício que ele fez por você. E o sangue dele foi muito precioso. Então, Cristo assumiu a nossa culpa para que nós possamos nos perdoar. Então, o primeiro que quer que a gente se perdoe é o Senhor. Segundo, que quer que a gente se perdoe são as pessoas que se importam com você. As pessoas que se importam com o teu crescimento. Por quê? Porque as pessoas que não se perdoam têm a tendência a serem chatas, pesarosas, negativas, reclamonas e até algumas vezes insuportáveis. Porque elas se martirizam e só coisas ruins, ela só atrai coisas ruins e elas não conseguem ter aquela capacidade que a Bíblia fala, né, de sacudir a poeira, sabe, né, o ditado popular, né, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos continuar a caminhada. A pessoa que não se perdoa, ela não vê que tem que colocar algum limite ali. Você lembra do desenho animado que a gente cresceu, onde mostrava que tinha uma nuvem, né? Uma nuvem preta em cima da pessoa, onde ela vai aquela nuvem com ela. Porque tudo ela vê nublado, ela não consegue ver a bênção do Senhor sobre a vida dela, né? E o Salmo 103 fala, né? Que a misericórdia do Senhor de uma ponta a outra, de leste a oeste, né? E você não consegue ver o céu, você não consegue olhar para cima. Por quê? Porque aquela nuvem negativa de falta de perdão, ela tá ali o tempo todo. Fisiologicamente falando, a falta de perdão afeta o hormônio do cortisol, que leva ao estresse e ao cansaço. Então você está trabalhando contra você, porque o teu organismo ele está bloqueado. Também é bloqueada a serotonina, que gera felicidade
e o prazer. Então, o teu erro sendo visível ou invisível, ele afeta o outro, mas ele afeta tremendamente você. A falta de perdão faz você criar problema com a pessoa mais importante desse universo físico, e é você. Você é importante. Se você não se perdoa, você deveria... eu consegui um texto que diz o seguinte, olha, perdoar a si mesmo, embora seja um ato solitário, é o modo mais prático de fazer as pazes com a única pessoa que realmente tem poder de te destruir. Você mesmo. Então, perdoar é esquecer? Não. Não, vocês passaram alguns dias aqui, algumas semanas, estudando vários aspectos do perdão. E provavelmente foi falado que o perdão não é quando você esquece, porque a tua memória não é limpada. Mas você olha para aquele episódio e aquele episódio não te traz mais sofrimento, não dói mais. No caso do aprendizado, o perdão que você estabelece ali faz com que você nunca mais volte naquele mesmo erro. E então é como se você fosse fazer um marco, um limite. Eu não sei se o pastor vai me liberar para eu compartilhar, mas tem um texto, um achado lindo que eu vou tentar compartilhar. Vamos ver se eu consigo agora. Vou esperar eu ser liberada para poder compartilhar. Ainda não. Queria que você abrisse tua palavra comigo em Isaías 54. Deixa eu colocar aqui para você rapidinho. Não vai entrar não. Mas o texto nos fala em Isaías 54:10. Gente, que texto! Está liberado, liberado, pastora. Tá bom, deixa eu ver se eu consigo aqui. Yes. Só um pouquinho, que esse texto eu queria muito que você visualizasse. Deixa eu entrar aqui na minha página. Aqui, gente. Só um pouquinho. Já achei. Não é esse. Só acontece comigo esse problema técnico? Não, tá vendo? Isso aqui é o erro, mas a gente aprende. Olha só. Alguém consegue ver? Dá para ver? Dá para ver, gente? Olha isso me arrepia. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará. Diz o Senhor, que se compadece de ti. Você tem um Deus que se importa, um Deus que sabe que é difícil, que sabe que você tem dificuldades. Sabe, um Deus que entende o gênero humano. Eu não sei se você já viu essa palavra, mas para mim ela é muito importante, porque eu tenho um Deus que se compadece. E eu me identifico com esse Deus de forma muito grande, porque eu preciso dessa identificação. Nesse achado bíblico, eu leio que nós somos miseráveis. E quem é miserável precisa de misericórdia. E quem tem misericórdia, e quem alcança misericórdia, pode ir lá para Efésios 2, que é um texto que eu amo, que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Ele nos vivificou. Se Ele nos vivificou, Ele nos deu vida de novo, mas agora com uma porção dEle. E diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar num lugar especial, mas é com Ele, não é sozinho.
Amém? Nos fez assentar nos lugares especiais celestiais com Cristo Jesus, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele preparou para que andássemos nelas. Então, você veja, o Senhor, Ele tem esse intuito de nos ajudar. Você não está sozinha nisso. Então, ter a noção do erro é importante, mas saber que Deus está aí para compartilhar contigo é a bênção que a gente tem buscado. Eu queria, antes de eu orar, eu queria liberar a palavra para a nossa pastora Márcia, se ela tiver algum comentário, e logo em seguida eu queria orar, mas é muito importante, nós ouvimos dela também, e queria, não sei se ela pode entrar. Posso, pastora, mas você está com a autoridade da palavra, pode orar por nós, por favor. Amém, amém. Então eu queria que agora, você que foi tocada por essa palavra, você que se sentiu que essa palavra de alguma forma tem essa necessidade no teu coração, eu queria que você colocasse a tua mão em algum lugar da sua cabeça. Eu queria que você colocasse algum lugar que você lembra que você está fazendo isso. E você pudesse orar junto comigo, pedindo ao Senhor que esse episódio que te marcou, que você sente o peso, que você não sente a liberação ainda, e num gesto simples de tocar, você possa transferir esse sentimento ruim para o altar do Senhor. Amém? Porque você precisa se perdoar. O Senhor quer que esse erro possa realmente produzir algo proveitoso na tua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu estou aqui com mulheres, Senhor, em crescimento, mulheres em construção, Senhor. Mulheres que olham para algum episódio das suas vidas, Senhor, e veem que não se perdoou porque dói quando elas olham, Senhor. Deus, eu quero te pedir, Pai, que o aprendizado dessa situação possa ser liberado, Senhor, através da confissão, Senhor, através, Senhor, da certeza que quando confessamos, Senhor, Tu vens com a Tua água e Tu limpas, Senhor. E além disso, Tu vais, Senhor, e nos dá mais sensibilidade através do coração, Senhor, que pulsa, Pai, para que possamos errar menos, Senhor. Nós não somos perfeitos e o erro é para nos ajudar a depender de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos dizer, Espírito Santo, Tu és aquele que nos guia a toda a verdade, principalmente acerca de nós. Espírito Santo nos guia, nos ajuda, Senhor, a confessarmos os nossos erros, Senhor, a superarmos as nossas falhas, Pai, a liberarmos todos os hormônios necessários para a nossa vida, Senhor, que estamos bloqueando, Senhor. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, não sermos a derrota da nossa vida, Pai, porque já temos o diabo, já temos o mundo, Senhor, contra nós. Mas nós precisamos, Senhor, da paz que excede todo entendimento, Senhor. E nós pedimos, Pai, que esse episódio, Senhor, que veio à mente das minhas irmãs, seja lançado agora diante de Ti, Senhor. E elas possam ter claridade, elas possam ser esclarecidas, Pai, em toda a lição que elas vão tirar desse episódio, Pai. Que elas possam ser cuidadosas, que elas possam, Senhor, perceber que Tu és um Deus misericordioso, um Deus que se compadece. E que dessa forma elas se sintam abraçadas, Senhor, abraçadas por Ti. Porque mais uma vez, Tu cuidaste de cada uma delas. Nos ajuda, Pai, a acertar o alvo. Não para sermos super mulheres, mas para podermos, Senhor, a cada dia aceitar que Tu és o oleiro e Tu estás nos moldando e que nós precisamos aceitar o Teu molde, Senhor. Fica conosco, Senhor, e que sem Ti não venhamos a achar
que a nossa vida vai fluir, porque sem Ti nada podemos fazer. Eu oro por cada uma dessas mulheres, eu oro por esse ministério, eu oro pelas amigas que tenho nesse lugar, oro pelo pastor, Senhor, que essa igreja continue, Senhor, produzindo vida, em nome de Jesus. Amém? Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Senhor da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.